Mateus capítulo 5. Vamos ler. Hoje nós vamos ler a quinta bem-aventurança, mas vamos ler o texto inteiro. Mateus 5, do 1 ao 5, ao 8. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o último, de hoje, não é o último, né, mas hoje é esse. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Essas bem-aventuranças, bem-aventurados quer dizer felizes, né? Feliz é aquele que é pobre de espírito, feliz é aquele que é manso. É uma contracultura, nós temos falado. É totalmente contra a cultura que o mundo fala. Feliz é o que chora. É um contraditório isso, né? Não, feliz é o que ri, pastor, não é o que chora. Mas Jesus diz, não, feliz é o que chora. Feliz é o pobre de espírito, aquele que não é o pobre financeiro, o pobre de espírito. Aquele que reconhece que tem necessidades, que é fraco, que precisa de auxílio. Porque esse vai pertencer ao reino de Deus. Ele fala que bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Não é o valente, não é o fortão, não é aquele que luta, aquele que batalha, aquele que está com a espada na mão que conquista a terra. Não, é aquele que é manso, aquele que é paciente, aquele que sabe esperar, aquele que tem domínio próprio. E ele continua dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pastor Adilson pregou semana passada sobre isso, né? Aquele que tem fome, aquele que é sedento por Deus, pela presença de Deus. Jesus é a própria justiça. Esse vai ser farto. Aquele que tem fome e sede de perdão, ele vai receber perdão. Aquele que tem fome e sede de alegria, da presença do Senhor, ele vai receber. E diz o texto que é farto, em abundância. Isso aqui fala, amados. Na verdade, se você olha essas bem-aventuranças, ela está falando da caminhada do cristão. Você não conhecia Jesus. E aí você reconhece que é necessitado de Deus, é pecador, pobre de espírito. E aí então você chora pela situação que você está, pelo seu pecado, pela situação que se encontra, pelo pecado, aí se arrepende. E aí você recebe a mansidão que vem do Senhor e você herda as promessas de Deus, herda a terra. E aí, a partir do momento que você está nele, você começa a ter fome e sede da justiça de Deus. As três primeiras é com relação aos outros, e agora começa com relação ao reino, a Deus, você e Deus. Martin Lloyd Jones diz que é como se fosse um monte, Spurgeon também fala isso, e você começa a escalada desse monte, dessa montanha, com as três primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, até que você chega no topo, os que têm fome e sede de justiça. E agora você começa a descer para o outro lado da montanha. E agora você começa a bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Misericórdia se exerce para os outros. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Pureza, a santidade. E aí ele vai falar sobre os pacificadores ainda e sobre os perseguidos. Mas essa bem-aventurança de hoje, diga assim, os limpos de coração verão a Deus, por isso são felizes. Essa bem-aventurança trata daquilo que é essencial na vida cristã. Se alguém te perguntar qual que é o alvo da vida cristã, o alvo final da vida, sabe qual que é o alvo final da vida? É ver a Deus. Esse é o objetivo, o alvo mais elevado, mais nobre que eu e você podemos ter. Só que aqueles que reconhecem, somente aqueles que reconhecem, como nós falamos nessas bem-aventuranças, aqueles que reconhecem a total carência, a total necessidade que tem de Deus. Aqueles que choram pelos seus pecados. Aqueles que estão cheios de Deus, mansos diante dos homens, das pessoas. Somente esses que reconhecem que são pecadores, que têm fome de Deus, esses podem ser ou podem ter corações puros. E coração puro, perfeito, limpo, parece ser uma utopia, parece ser algo impossível acontecer. E hoje nós queremos meditar nesse texto. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. 3 palavrinhas aqui, não é aquelas 3 palavrinhas só da música, mas são 3 palavras importantes para nós. Diga assim: coração, pureza e ver a Deus. Então, coração, ser limpo de coração e ver a Deus são as expressões que esse texto nos chama a atenção. Então, onde que a pureza deve ser cultivada? Onde que o coração limpo deve ser, ou melhor, onde que essa pureza deve ser cultivada? É no coração. A Bíblia diz que a pureza deve ser cultivada no seu coração. Quando você olha para a Bíblia, o que a Bíblia fala de coração? A gente imagina que desenhinho do coração. O coração é tido como o centro da personalidade. Se você olhar a literatura mundial, universal, geral, ela vai estar tratando disso, de emoções. Coração fala de sentimento. Fala do centro da personalidade, dos afetos, das emoções das pessoas. Isso é coração, a ideia de coração. Fulano tem um coração grande. Fulano tem um coração bom. Fulano tem um coração amoroso. Fala de sentimentos. Mas nas Escrituras, coração fala muito mais do que isso. Na Bíblia, coração fala de mente, fala de emoções, fala de vontade. Quando fala de mente, está falando de razões. Na verdade, para mim, coração está falando da alma. Você é um ser tripartito. Corpo, alma e espírito. Você é dividido em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Corpo é essa carcaça bonita que tem aí. Você tem aí. Alma é teu intelecto, tua vontade, tuas emoções, tua razão. E espírito é a parte de Deus em você. Todo ser humano tem. Deus soprou o espírito no homem e o homem se tornou alma vivente. Então o espírito é a parte de Deus, todo ser humano tem. Um dia você vai morrer, teu espírito volta a Deus que o deu. Esse corpo vira pó. E sobra o quê? A alma. E ela vai ficar penando por aí? Não, ela não vai ficar penando por aí, né? A alma é você. E aí você vai, o céu ou o inferno, suas decisões, e aí vai. E um dia nós esperamos a ressurreição do corpo, dessa carcaça bonita aí. Vai ficar mais bonita aí. Mas nas Escrituras, então, coração fala de mente, fala de vontade, fala de emoções. Fala do homem na sua totalidade. Quando a Bíblia está falando do coração, busca a Deus de todo o seu coração. Está falando da sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar, deve entrar em todas as áreas, em todos os corredores da nossa vida. A pureza deve fazer parte dos nossos pensamentos. A pureza tem que fazer parte das nossas emoções, das nossas motivações, dos nossos desejos, de nossas vontades. Pastor, mas por que nós devemos ter um coração puro? Porque a Bíblia diz que o coração é a fonte de todas as coisas, de todas as dificuldades da nossa vida. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essa semana aconteceu algo bem interessante, estava preparando a mensagem e a gente conversa e tal em casa. Esses dias no almoço, acho que era no almoço, né? Um momento de refeição, que a gente estava junto, eu, a Karina, a Karina fez assim, não sei o que você vai falar. Estava eu, a Karina e a Rebeca falando. E nós começamos a conversar sobre a questão do ambiente. Se você estiver num ambiente ruim, você vai pecar, você vai errar, você vai fazer o quê? E a Karina falou assim, não, você não vai por causa do ambiente. E ela estava certa. Porque é um erro, e é um grande erro quando a gente pensa que o mal está no ambiente, no lugar. O ambiente pode nos afetar? Pode, claro que vai nos afetar, obrigado. O ambiente pode nos atrapalhar? Sim. Você pode pegar atalhos no ambiente, você pode... mas nós não somos maus por causa do ambiente. O ambiente se torna mal porque nós somos maus. Nós que fazemos do ambiente um lugar ruim. Veja de Adão, e aí a conversa foi, a gente está falando sobre a questão de jovem, né? Nossa filha entrando na juventude e tal. E cadê ela? Por sinal, está por aí? Está em algum lugar. Aí, nós falando disso. Não, depende do lugar que você... Depende de você, não é o lugar. É você que muda o ambiente. Você, agora, se você está
propenso ao mal, você vai fazer o mal e o ambiente vai potencializar aquilo, né? Que já estava dentro de você. Agora, deixa eu te mostrar um exemplo, pastor, mas não é bem assim, pastor. Nós somos frutos do ambiente. Adão viveu no paraíso. E Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito. E aí? Jeremias 17, 9 diz assim: o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí você pode pegar todos os pensadores, positivistas, Augusto Comte, Rousseau e tantos outros caras que dizem o seguinte, que, olha, estavam equivocados sobre o homem porque eles achavam, muitos diziam, não, a solução dos problemas do homem é a educação. Se você der educação, se você estruturar isso, o homem será bom, o homem é bom. Mas o texto fala que de tudo que o homem deve guardar, ele deve guardar o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz que Davi, certa vez, ele orou assim: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Então, algumas pessoas começam a pensar desta forma. Não, mas é o ambiente. Não, é o que está dentro de você. Então nós devemos pensar numa pureza que vem do interior. Alguém já disse, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta algo, que muitos de nós tratamos nossos pecados como Joquebede tratou o seu filho Moisés recém-nascido. Ela pegou, lembra? Ela pegou seu filho, era para matar o faraó deu ordem que as crianças fossem mortas, que as parteiras matassem as crianças recém-nascidas. E aí o que ela faz? Ela pega o bebezinho dela, pega Moisés, esconde num cesto, betumado, tal, preparado para não entrar água, coloca no rio Nilo, solta ele, e aí deixa ele caminhar, e ele chega até ao palácio do faraó, a princesa lá, a filha do faraó, recebe, cuida dele e tal. E aí ainda a princesa fala assim, vamos procurar alguma, deve ser filho dos hebreus, vamos procurar alguma hebreia, alguma mulher para cuidar dele, e acaba pegando a própria mãe para cuidar. Muitos de nós tratamos os pecados como Joquebede tratou do seu filho Moisés. Esconde o pecado num cestinho, guardadinho. Deixa o pecado por um momento, mas fica de olho neles, né? Porque a Miriam foi acompanhando, né? E fica acompanhando. E aí depois busca avidamente alimentar esse pecado. Muitos de nós somos assim. Nós guardamos o pecado, está lá, não vou mexer. Mas de vez em quando dá uma espiadinha, mexe nele e a gente alimenta nossos pecados. Pequenas situações. Mas pastor, por que nós devemos pensar numa pureza que vem do interior? Porque ela vem principalmente do coração. Porque a pureza exterior, ela é apenas aparente. A pureza exterior, ela é aparente. Deus não vê a aparência. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Deus vê o interior do ser humano. Nós podemos nos mostrar aparência de santidade, colocar uma roupa que tal, uma cara de santidade, um jeito de falar de santidade. Que nem dizia o falecido já pastor Pimentel de Carvalho, da Assembleia de Deus de Curitiba, ele dizia bonito, simpático, cheiroso, cara de crente, cheiro de crente, jeito de crente. Mas é só aparência. Usando máscaras, véus, coisas externas que declaram uma santidade. Mas Jesus condenou essa hipocrisia. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham a santidade exterior, de gestos e práticas, mas por dentro eram impuros. Por dentro eles não estavam purificados. Limpavam o exterior, cuidavam de tudo que fazia exterior, mas havia sujeira dentro deles. Jesus chama eles de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas lá dentro está fedido, tem um morto lá dentro, tem um cadáver lá dentro, fedendo. E os fariseus eram bons nessa aparência. Jesus certa vez disse, se a vossa justiça, está falando para os discípulos, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Amados, nós temos que ter pureza de coração, porque no coração é o lugar onde que Deus habita. O coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita no seu coração. Coração é o quê? Mente, vontade, emoções. Deus habita aí dentro. E se o nosso corpo é templo do Espírito, o coração, então, imaginando lá no Velho Testamento, é o santo dos santos, né? É dividido. Deus é o templo, o nosso coração é o templo. Entramos no lugar santo. E o coração é o santo dos santos. Nosso corpo é o templo.
A Bíblia diz que Deus habita com o abatido, com o contrito de coração. Ou seja, o coração puro é o paraíso de Deus, onde Deus habita, onde Ele deleita-se habitar. Eu quero ser tua casa favorita, né? Tem aquele cântico que a gente conhece bem. É o coração. E aí nós podemos caminhar para 4 sinais de um coração puro. O que é um coração puro? Coração puro que serve a Deus é um coração puro que serve a Deus com integridade, com inteireza, com sinceridade. É um coração que é íntegro. Porque é possível a gente enganar muitos, enganar até nós mesmos. É aquele que está inteiro. Eu lembro que tinha um professor no seminário, o Hugo, e eu aprendi algo com ele. Que ele falava o seguinte: quando vocês forem orar, piazada, quando vocês forem orar, lá em Curitiba, ele era carioca, mas já estava curitibano, então, ô piazada, ô piá. Quando você for orar, leva um papel, uma caneta, um pedaço de pão, um saco de pão, qualquer coisa, um papel. Esse está orando: Deus, obrigado por estar na tua presença, obrigado por esse dia. Aí você lembra, tem que comprar pão. Senhor, obrigado, aí tem que comprar pão. Nossa, tenho prova hoje. Aí a tua cabeça viaja, né? Eu sou assim, se passar uma borboleta eu vou com ela, assim. Aí ele, aprendi com o Hugo, pega uma caneta e escreve. Então você está orando lá, tal, e de repente vem um pensamento desse: tem que comprar pão. Escreve lá, comprar pão. Tua mente vai descansar. Na verdade, para tudo você pode usar isso. Você vai e continua orando lá e tal. Esse negócio da oração às 6 da manhã que a gente tem no WhatsApp é uma boa, né? Que você fica sempre escrevendo. Então, você fica concentrado ali, né? Ô, Senhor, você lembra algo, já escreve e tal. Mas quando, o que está falando dessa integridade, dessa sinceridade? É que quando os seus lábios estão orando, seu coração está orando. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela orava, ela se entregava, ela se rasgava na presença de Deus. Quando você está cantando os cânticos aqui que estão sendo ministrados, ser inteiro, íntegro, é você estar cantando com seus lábios e você está adorando com o seu coração, você está inteiro ali. Não está cantando e pensando no que vai fazer de tarde, o que vai comer no almoço. Deus ama o quebrantado no coração, mas não o coração dividido. Muitas vezes nós estamos metade. Talvez você está aqui hoje, você está nos acompanhando pela internet. Fica mais difícil ainda, você que está em casa, né? Fazendo outras coisas e acompanhando. Fique com o coração inteiro. A hora que você está conversando com Deus, esteja inteiro com Deus. A hora que você está adorando, esteja adorando a Deus. A hora que você está lendo, meditando inteiro em Deus. Um coração puro serve a Deus com integridade. Um coração puro foge da aparência do mal. Ah, pastor, por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Ah, por que eu não posso ir naquele lugar? Ou por que eu não posso fazer assim, assado? Por que eu não posso fazer aquilo? Quantos de nós que ele está bem com Deus, mas está bem também com o mundo, com as práticas do mundo, com práticas de quem não vive com Deus? Porque um coração puro afasta-se de toda aparência do mal. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Um coração puro, vou abrir um parênteses, a aparência do mal não é o pecado em si, mas aquilo que pode levar a pecar, aquilo que leva à aparência, procede, é ruim. Um coração puro afasta-se de toda aparência do mal, como diz 1 Tessalonicenses 5:22. Um coração puro não flerta com o pecado. Não podemos andar nessa região do perigo, né? Está lá beirando o precipício, cuidado. Quantos de nós já erramos assim? Não paquera a tentação, foge do perigo. Lembra de José, quem está assistindo a novela esses dias? Tinha a história do José. Foge do perigo, como José fez. Porque quando nós fugimos do perigo, nós estamos respeitando a santidade de Deus. Pecado, mas deixa eu dizer algo, pecado a gente não enfrenta, a gente foge. Porque se nós enfrentarmos, nós vamos cair, nós vamos errar. Foge da aparência do mal, fugir da aparência do mal para não escandalizar aquele que é mais fraco. De repente você não está fazendo nada errado. Mas tem pessoas que não vão entender isso e são fracos na fé. Isso vai escandalizar. E por amor ao próximo. Ah, pastor, não tem nada a ver com a vida do outro. Então você não entendeu. Felizes os que choram pelos seus pecados dos seus irmãos e pelos pecados do mundo. E aí se preocupa com o outro. Porque se alguém pecar, porque você às vezes deu moral, né? Ajudou. Foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus. Por isso, amados, a essência do cristianismo é o coração. O coração é o centro. Mas o que significa, então, essa
limpeza, esse coração limpo, essa pureza de coração. Então o que significa isso? Não está falando aqui de ser ingênuo, de ser tolo, de ser, quem diz em Ponta Grossa lá, ser tongo, ou tongo. Agora eu também falo assim, né? A pureza de coração, se você olhar para a Bíblia, você vai ter 5 tipos de pureza, segundo a Bíblia. É aquilo que os teólogos chamam de primeira pureza primitiva, ou seja, só Deus é puro. Só Deus é totalmente puro, essencialmente puro. Como é a luz do sol, assim é Deus. Só Deus é puro totalmente. É a pureza primitiva. Mas existe a pureza criada. Criada, fala da criação de Deus. Antes da queda, antes do homem cair, essa é a natureza, a pureza criada. Deus criou os anjos em pureza. Deus criou o homem, Adão e Eva, puros. Mas ambos, tanto os anjos quanto, uma parte dos anjos, quanto o homem caiu. Existe uma pureza chamada pelos teólogos de pureza final. É quando nós seremos glorificados. Depois de passar por essa terra, no fim dos tempos, salvos em Deus, nós seremos completamente puros. É profético, é futuro. Seremos semelhantes a Ele, como diz lá em 1 João. Mas existe 2 tipos de pureza. Uma que é chamada posicional. E esta é a pureza que nós temos agora. E é atribuída à justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Um ligado com o outro. Né? Porque nós somos puros hoje como? Por causa de Jesus. Porque por causa daquilo que Jesus fez. É uma pureza posicional. Ele fez por mim. É como se eu estivesse na posição dele. Eu me torno puro diante de Deus. Por causa da pureza dele, de Jesus. Atribuída a Jesus. E existe a pureza prática. Como dissemos aqui, apenas Deus conhece a pureza primitiva. Mas Deus pode nos conceder dessa pureza que Ele criou, criada. E algum dia Deus concederá a todos nós essa pureza completa, posicional, lá no final. Posicional não, lá no final. Mas agora nós somos desafiados a Deus a ter uma pureza na prática, no dia a dia. Temos a pureza posicional em Jesus. Mas Jesus te desafia à prática. 2 Coríntios 7:1, Paulo diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando você olha para a palavra, a pureza ela tem 4 significados. Olhar no dicionário grego, principalmente, ali, alguma coisa. A primeira, que é o sentido mais comum da palavra, no grego, chama-se cásaros. E ela significa, é uma palavra que é usada para designar a roupa suja que foi lavada. Você tinha uma roupa suja, eu vou para lavar. E aí ela foi purificada. É o primeiro sentido. Outro significado é usado para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Fazia-se a colheita, pegava-se tudo e aí separava a palha, o trigo da palha. Isso era uma pureza, ou seja, separava aquilo que não era trigo, né? Tirava as impurezas ali. Da mesma forma, a palavra também era usada para um exército do qual se tinham eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Se tinha um exército, um batalhão, e aí começava a ter uns que tremiam muito, outros que, sabe que eram medrosos, ou que estavam descontentes, e aí eliminava-se. Eliminava-se não era assim, se aposenta, eliminava-se. Purificava o time, o exército. E era usado também para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado, colocando água. É algo sem mescla, era puro, né? O leite hoje, se fosse hoje, então isso aqui era prático, né? Porque não é só água, né? É formol, é um monte de porcaria que coloca nesses leites que a gente toma, né? Jesus amado, que Ele nos guarde. Mas também fala do ouro, puro, refinado, passado pelo fogo. E é nesse sentido bíblico aqui. A palavra limpo significa, então, alguém destituído de toda hipocrisia, de toda impureza. Algo que não é dividido, algo que não é mesclado. No Salmo 86, Davi diz: dispõe-me o meu coração para só temer o seu nome. Não pode ser adicionado mais nada.
Porque a nossa grande dificuldade é ter um coração dividido. Nós temos um coração, às vezes, duplo. Uma parte do meu ser quer conhecer Deus. Uma parte do meu ser quer adorar a Deus. Mas outra porção quer algo diferente. Eu quero estar na presença de Deus, mas eu quero algumas coisinhas. E aí o Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 22 ao 23, ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, lá dentro, eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Mas ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, meu coração, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mas o coração limpo não pode estar dividido. Tem que ser coração inteiro. Tem que ser destituído de toda contaminação, sem mácula, puro, íntegro. Tanto que o escritor de Hebreus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas algumas razões para você ter um coração puro. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Minha irmã é santista, ela usava esse versículo para dizer, para torcer para os santos, né? Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Dias atrás falamos isso. Sabe qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Ser santo. Pastor, se você chegar para alguém: olha, eu sei a vontade de Deus para você. E o cara vai pensar: será que eu vou ser rico? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou casar? Não, a vontade de Deus é que você seja santo. Santificado ao Senhor. Pode ser que a vontade de Deus não seja que você seja rico. Pode ser. Ou talvez seja. Pode ser que a vontade de Deus não seja que você seja famoso, conhecido. Mas a clara vontade de Deus, certeza, é que você seja santo no Senhor. Outra razão para nós termos um coração puro é porque a pureza é o motivo pelo qual você foi escolhido por Deus. Efésios fala que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade. Nossa, como você é bonzinho, como você é, nossa, você é purinho, né? Eu vou te escolher. Não, Deus nos escolheu para a santidade, para viver uma vida de santidade. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, de seu Filho. E a não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal da eleição, da escolha de Deus. Deus te escolheu para ser a imagem do seu Filho. Deus te escolheu para ser a imagem dele. Ah, então você é onipresente, onisciente, onipotente. Você é todas as coisas. Não. A imagem do seu Filho é santo como ele é santo. Isso que o texto está falando. Porque nós temos que ter um coração puro, porque a pureza é o propósito pelo qual nós somos resgatados pelo Senhor. O Senhor te resgatou, te redimiu para você ser puro. Porque se nós pudéssemos ir para o céu com nossos pecados, então não precisava Jesus morrer na cruz, né? Passar por tudo que passou. A Bíblia diz que Cristo nos remiu, nos redimiu, nos resgatou, não no pecado, mas do pecado. Ele nos tirou do pecado, para trazer um povo totalmente seu. Cristo morreu não apenas para te livrar da ira, mas também para te livrar do pecado. Pastor, então por que nós devemos ter um coração puro? Nós devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Por amar, Jesus falou um dia, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Antes de você amar o próximo, você tem que se amar. A Bíblia diz que os puros, para os puros, todas as coisas são puras. Se você é puro, sua oferta é pura. Se você é puro, suas orações são puras. Mas se eu sou impuro, minha oração é impura, minha oferta é impura, meu louvor é impuro, minha entrega é impura, tudo é impuro, porque eu sou impuro. Porque o coração impuro contamina tudo. E aí você pratica obras mortas. Hebreus fala sobre obras mortas. Nós devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos, mas também por amor a Deus. A Bíblia diz que ele é tão puro que ele não pode contemplar o mal. Então, sem santidade, ninguém verá Deus, porque ninguém estará diante de Deus. A Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus.
Então eu devo ter um coração puro por amor a mim mesmo, por amor a Deus, e também devo ter um coração puro, porque é isto que me torna parecido com Deus. É isso que, como eu falei, me torna semelhante a Deus, a sua santidade. Adão se tornou infeliz quando ele quis ser igual a Deus na sua onisciência. Satanás chegou, olha, Eva, se você comer esse fruto, você vai se tornar semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão e Eva foram lá e comeram e se tornaram infelizes. Nós devemos ser igual a Deus na santidade. A imagem de Deus em nós é a santidade dele. Se formos santos, ou melhor, se não formos santos, Deus vai olhar um dia para nós e vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E como ter um coração puro então? Pastor, como é que eu posso ser puro diante de Deus? Porque, humanamente falando, é quase impossível. Primeira coisa, observando a palavra de Deus. Amados, não tem como ser santo se você não lê a Bíblia. Não tem como ser santo se você não medita na palavra de Deus, nas coisas do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é pura e ela nos lava, ela nos purifica. Jesus orou certa vez e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é como um espelho. Quando você vai diante do espelho, você vê todas as impurezas, você vê tudo aquilo que está errado. Antes de vir para o culto, você foi lá, olhou para o espelho, arrumou o cabelo, deu uma arrumadinha na roupa e tal. Você viu aquilo que estava diante de você. A Bíblia é exatamente isso, ela é como um espelho, ela mostra a nossa impureza, ela mostra o que está errado. Se eu não ler, eu não cresço. Mas se você não lê a Bíblia, nem crente você é. Você precisa ler, meditar, aprender. É como água que nos lava das impurezas, vai revelando tudo aquilo que está errado. E essa água que nos lava, nós devemos nos banhar também, além da palavra, nas lágrimas de arrependimento. Se arrepender dos nossos pecados. Lembra de Maria Madalena? Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Pedro um dia negou a Jesus e isso o marcou o seu pecado. Mas as suas lágrimas lavaram o seu coração, trazendo arrependimento. E nós devemos também ter um coração puro, além de observar a palavra, além de chorar, se arrepender diante e com lágrimas, nos purificando no sangue de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é a fonte de purificação, que o seu sangue nos limpa de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo limpa a tua consciência dos seus pecados, dos erros que você cometeu no passado. O sangue de Jesus Cristo te purifica daquelas acusações que o inimigo te lembra. Olha, lembra aquilo que você fez? Lembra aquelas atitudes? Lembra aquelas práticas? Lembra aquele pecado? O diabo fica constantemente te acusando, te dizendo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, me torna limpo. Se você quer ter um coração puro, então, como que eu faço isso? Recebendo a purificação que vem pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo é comparado como fogo. E o fogo vem e purifica, queima, purifica todas as impurezas. O fogo tem uma natureza purificadora. O fogo refina, o fogo limpa os metais, por exemplo. O fogo separa no ouro, quando ele é colocado no fogo, o fogo separa a escória que é ali. O Espírito Santo é comparado como fogo, mas ele também é comparado como o vento. Vento que purifica, que limpa o ar. E ele é comparado como água, a água que limpa. Pastor, como que eu posso ter um coração puro? Clamando a Deus por um coração puro a partir de hoje. Quantas vezes você se sente fraco? Quantas vezes você se sente indigno, impotente? Você tem lidado com tensões, com lutas, com estresse, com problemas, com conflitos. E aí você tem caído repetidamente, talvez nas mesmas coisas, nos mesmos pecados, nas mesmas práticas, nas mesmas tentações. E a Bíblia nos fala, mas quem que pode tirar uma coisa pura de uma impura? Só Deus pode, amados. Você não consegue, só Deus pode. Por isso Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Devemos, como Jacó, lá no Vale de Jaboque, lutar com Deus até prevalecer, orar, buscar, clamar e nos derramar, como Ana fez, diante do altar, diante de Deus, em oração e abrir nosso coração. Peça a Deus para que Ele te torne puro, com coração puro. Amados, essa gloriosa recompensa de Deus, de se ter um coração puro. Veja qual que é a recompensa. Pastor, por que eu quero coração puro? Porque olha que recompensa maravilhosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você tiver um coração puro, você verá a Deus. Ah, eu vou morrer, pastor. Aí eu vou ver Deus, né? Não só no porvir, mas você verá a Deus nesta vida e no porvir. Pastor, como que eu vejo Deus agora? Pela fé. Nós vemos a Deus pela fé. Nós vemos a Deus pelas obras da criação. Quantas vezes você olha um céu, eu gosto de olhar o céu, aquele céu final de tarde, né, quando está nublado, não totalmente nublado, está com sol, mas tem umas nuvens, e aquela nuvem, o sol está se pondo, bate de baixo para cima, quase da nuvem, e a gente vê aquele laranjado das nuvens. Mas tem gente que nunca percebeu, já viu que tem o laranjado das nuvens, não é só branquinha. É o sol batendo, final de tarde. Você vê Deus na criação, você vê Deus nos animais, nos pastos, em tantas outras coisas. Tem gente que não consegue ver Deus nisso, na criação, na providência, na redenção. Mas a Bíblia diz que nós veremos também Deus face a face. Que um dia o veremos como hoje nós vemos como espelho, mas então um dia veremos, sem véu algum, nós veremos a Deus, conheceremos a Ele como também somos conhecidos. A visão de Deus na vida por vir. Então, primeiro agora, você pode ver Deus. Você pode ver, se você se tornar puro, você começa a ver Deus na vida das pessoas. Você começa a ver Deus agindo na sua vida. Você começa a ver Deus agindo na sua história. Você começa a ver Deus em tudo, porque o teu coração está limpo. Mas nós também podemos ver Deus no porvir. Embora a gente tenha tanta coisa aqui, mas nós vamos ter uma grande alegria, a promessa mais consoladora da recompensa que nós teremos de ver Deus. Ver aqueles que já se partiram, que estão com o Senhor, veremos e reencontraremos eles. A Bíblia diz que Jó encontrou refúgio na sua dor, quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará na terra. Nós veremos Deus face a face. Mas essa visão de Deus, essa excelência do céu, às vezes nós temos que tirar também os olhos só dessa terra e saber que existe uma eternidade. E aqui é só o começo dela. A sua eternidade já começou. Conversava com o Gustavo ontem sobre isso. A tua eternidade já começou. A nossa visão de Deus no céu, amados, será transparente. A Bíblia diz, agora vemos por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também sou conhecido. A Bíblia disse, João diz que nós o veremos como Ele é. Martin Lloyd-Jones, o seu livro, Estudo do Sermão do Monte, 800 páginas, ali de um texto maravilhoso, ele diz o seguinte, o menor crente no céu tem uma compreensão mais ampla de Deus que o maior teólogo da terra. O menorzinho no céu lá vai entender mais do que qualquer teólogo nessa terra. A nossa visão de Deus no céu será transcendente. Aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. As palavras de Deus, nós entenderemos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós veremos Ele face a face. Isso é sublime, isso é glorioso. Isso tem que começar a mexer com você. Nós temos uma geração de cristãos que pensam só na terra, só no dia a dia, só nas conquistas aqui. A nossa visão de Deus será uma visão transformadora. Porque nós seremos transformados na glória dEle. A Bíblia diz que nós seremos coparticipantes da natureza divina. Nós nos tornaremos como Ele. Receberemos um corpo glorificado. E a nossa visão de Deus nos céus, no futuro, será uma visão de profunda alegria, de regozijo. Olha que Atos 2:22 diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Outro texto diz que, Salmo 16:11, na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Plenitude, existe só a alegria. Porque se agora, já agora,
já agora, a gente pode, talvez não mesmo vendo Deus, mas nós já podemos ter alegrias. Estamos cheios da glória, cheios da presença. Mas isso é misturado, né? Tem momentos que você tem alegria, tem momentos que tem tristeza. Cheios de Deus uma hora, cheio de alegria, mas de repente você está lá num casamento, numa festa de aniversário, e você sai de lá e vai para um velório. Ou se houve uma tragédia. Não é assim, não? Mas um dia nós veremos a Deus face a face. E essa alegria será indivisível, será eterna, será para sempre. Essa nossa visão não será apenas uma visão gloriosa, mas será uma posse eterna, bendita. Será eterno para você isso. O Senhor um dia dirá, entra no gozo do seu Senhor. Essa nossa visão de Deus será uma visão que jamais perderá o seu encanto. O filho pródigo um dia ficou entediado na casa do pai e foi embora. Adão e Eva viviam no paraíso, mas queriam algo mais. Pecaram. Salomão, o homem mais sábio que existiu, tinha todos os prazeres, toda a riqueza da fama, tudo que ele tinha, a sabedoria, e ele quis algo mais. Ele dizia, tudo é vaidade. Mas nós jamais ficaremos entediados em ver a Deus. O Deus infinito, inesgotável. Veremos a Deus por toda a eternidade. E a gente não vai se esgotar disso, amados. Vamos chegar na nossa velhice e dizer assim, essa vida não tem mais nada. Nossa vida de Deus será uma vida abençoadora, perpétua, diante do Senhor. Eu quero concluir. Mas eu quero despertar em você esse desejo de ver a Deus. Tá, mas para eu ver a Deus eu preciso o quê? Ter um coração limpo, puro, que agrada a Deus. Existem dois pensamentos aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas existe uma sentença aqui também. Que aqueles que têm o coração impuro, pela lógica, então não verão. Se o coração puro vê a Deus, o coração impuro não verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele que se recusa a se lavar no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, será banido para sempre da face do Senhor. E viverá eternamente distante do Senhor. Longe do Senhor, em trevas, em abismo, em escuridão, em choro, em dor, em mágoa, em tristeza. Pega os seus dias mais difíceis, seus dias de maiores lutos, de maiores tristezas, de maior a angústia do seu coração. Os dias que você talvez foram os piores dias da sua vida, multiplique isso por 1000, sei lá por quantas 1000 vezes. Isso é ficar longe de Deus, porque inferno, amados, não é só um lugarzinho que você vai queimar e vai ter dor. É a ausência total e absoluta de Deus na sua vida. É a ausência de amor, é a ausência de paz, é a ausência de qualquer afeição boa. Isso é o inferno. Deus é luz, Deus é amor. Longe de Deus só tem trevas, ódios. Você quer continuar brincando com Deus, você quer continuar no mundo aí fora passeando, fazendo o que você quiser, faça. Mas é um lugar de ódio, de dor, de tristeza, de angústia. Você vai se arrebentar, o seu físico vai perecer, a sua eternidade estará longe. Você perderá a sua família, você perderá tudo que tem, porque está longe de Deus. Com Deus não se brinca. Eu já brinquei, já errei. Todos nós aqui temos história de quando nós achamos que dava para fazer algo que não podia e nos afastamos do Senhor. Mas hoje o Senhor traz um peso de glória e a igreja precisa ouvir isso. Não é que você vai ser abençoado, que você vai ganhar um carro, que você vai ter um emprego bom, talvez não tenha nada disso, mas eu quero ser puro e ver a Deus face a face. Largar os meus pecados, largar você os seus pecados e viver em santidade. E a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E sabe essa santidade que é também? Essa santidade sem a qual ninguém verá a Deus na sua vida. Porque não é por aquilo que eu faço, é aquilo que Deus fez. Então, a santidade é posicional. Estou em Jesus, santificado nele, certo? Mas quando eu ando em santidade prática, no dia a dia, buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas vão começar a ver Deus na minha vida. Vão começar a ver Deus na sua vida. Porque você tem andado em santidade. E aí você se torna semelhante ao Altíssimo. A imagem viva, expressa do Senhor.
Hoje, Deus pode purificar o seu coração. Deus pode te dar um coração novo e fazer de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Bem-aventurado os puros de coração. Felizes os puros de coração. Pastor, eu sou infeliz. Eu nunca consigo felicidade plena, porque você ainda não entendeu que você precisa ser redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Como está teu coração hoje? Essa é a minha pergunta para você. Como está teu coração? O que tem entrado pelos seus olhos, pela janela dos teus olhos, pelos teus ouvidos? O que você tem desejado no seu coração? O que você tem aspirado dentro de si? Existe uma terrível sentença nessa afirmação, mas existe uma gloriosa herança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mais do que tesouros, amados. Mais do que glória humana, mais do que ser reconhecido pela sua profissão, nossa maior recompensa é o próprio Deus. Ele é a nossa herança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus é o melhor de todos os presentes. Deus é o melhor de todas as dádivas, de todos os dons que você pode ter. Ele é a sua herança, Ele é a nossa herança. Os limpos de coração, nós teremos a Deus. Veremos a Deus face a face por toda a eternidade. Que glória isso será! A maior recompensa não são as bênçãos, não é aquilo que Ele nos dá. A maior recompensa é Ele próprio. A maior recompensa que temos é o próprio Deus. Martin Lloyd-Jones, esse escritor que eu falei, esse pastor do século passado, falecido já, ele foi médico da família real inglesa. Mas aos 27 anos ele decidiu largar tudo e servir a Deus como pastor, como ministro do Evangelho. Viveu uma vida, um dos pastores que mais influenciou a igreja no século passado, principalmente pelo seu conteúdo. Mas já com 81 anos, debilitado, vítima de um câncer, lutou muito contra essa doença. Mas na véspera da partida dele para a glória, ele reuniu os filhos, esposa, os netos, todo mundo ao redor dele. E falou assim: não orem mais por mim. Não orem mais por minha cura. Não me detenham da glória. Não me impeçam mais de eu me encontrar com o Senhor. Moody, famoso evangelista, né? Século XIX, mais de 500 mil pessoas ganhou para Cristo. Quando não tinha tecnologia nenhuma, praticamente, nem microfone tinha. Ao aproximar-se dos seus últimos dias, ele dizia assim: afasta-se a terra, quase morrendo já, as últimas horas dele. E ele dizia: aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. A morte para nós tem a dor da saudade de quem fica, mas para eu e você que vamos, é um momento de glória. Eu tenho um pensamento que é meu, pode ser herege até, isso aqui vai ficar gravado, depois entendido. Mas eu penso que a gente tem muitos irmãos assim que estão lá, doente, enfermo, e está lá, próximo à morte. E a igreja começa a orar, a família começa a orar e Deus se cura. E aí, eu já ouvi história de irmãos, de pessoas que viveram aquele quase morto. E eu creio que alguns, amados, vê a glória. E Deus dá uma chance aí. Você quer voltar ou quer vir? Eu acho que é algo tão íntimo e tão maravilhoso que a pessoa fala: eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus aqui, o Senhor pode me levar, já chegou agora. Eu tenho algo dentro de mim que isso acontece. Algumas experiências que eu ouvi de pessoas assim, por muito tempo, não parece, gente, mas por muito tempo fiz visita em hospital. Terça após terça, todos os meus anos de faculdade, toda terça, Santa Casa, Ponta Grossa. A gente viu cada coisa acontecer. A nossa aspiração maior, amados, é pela eternidade. Nossos pés na terra, a nossa mente nos céus, na eternidade. Tua história começou aqui, mas ela não termina aqui. Se nós olharmos pela eternidade, sermos movidos pela eternidade, como diz o John Bebê, nós andaremos em pureza. Falharemos, mas reconheceremos e nos lançaremos aos pés do Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar em pé.
Queremos orar, você que está em casa, ore conosco. Só Deus pode sondar o nosso coração. Só Deus conhece o nosso coração. E somos cheios de pecados, cheios de falhas. Nós precisamos da graça de Deus. Nós vimos aqui que ninguém pode se limpar sozinho. Não tem como você buscar essa pureza sozinho. Só o sangue de Jesus. E não é pastor nenhum, não é irmão nenhum que vai te fazer isso. É o sangue de Jesus. Senhor, nós sabemos que o teu plano é que tenhamos um coração puro. O teu desejo, se o Senhor coloca isso na sua palavra, porque isso é possível para nós com a sua ajuda, com a ajuda da sua graça sobre nós, estendida, do seu sangue derramado sobre nós. Pai, gera isso em nós, em mim, na tua igreja, naqueles que estão aqui, naqueles que nos ouvem, naqueles que ouvirão essa palavra. Pai, um desejo de ser puro e santo para o Senhor, não com coisas externas, não para os outros verem, mas para que o Senhor veja, para que o Senhor aceite-nos, para que possamos ver o Senhor, como a sua palavra diz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Leva nossas emoções cativa a Ti, nossas vontades cativa a Ti. E sejamos dia a dia, glória em glória, santificados a Ti pelo sangue de Deus.